MySQL está fazendo 30 anos agora em 2025, né? Então, foram fundamentais para você escrever o seu livro? Vamos falar um pouco dessa parte agora, como surgiu a ideia, quais foram as motivações, como foi? Vou escrever um livro, como é que surgiu isso? Assim, a trajetória ela começou, eu acho que como um bom nerd com jogos, né? Na época, né? Lá pelos idos dos anos 2000, gostava muito de jogar e, né, de um modo inocente, acabei gostando de computação, né? Antes de entrar na área. E aí você começa a montar, desmontar computador, tenta aprender alguma coisa. Comecei fazendo aqueles cursos de Delphi, né, aprendendo Pascal, e assim, você fala, nossa, um dia eu vou programar jogos de computador, fazer aquelas coisas maravilhosas, né? Como eu falei, esse ano nós estamos organizando a conferência de MySQL, né? Vai ser no dia 4 de outubro. Vai ser uma conferência bem maior do que nós estávamos fazendo, né, que eram meetups, e já temos patrocinadores como a Ready7, ProxySQL, a Oracle, a Percona, e comecei a mexer com Excel e Access, cara, pra falar a verdade, né. E aí... Vai me dizer que você acha que Access é banco de dados, né? Cara, olha, na época eu achava, viu? Pois é, então. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Golden Talks. E nosso entrevistado de hoje, ele não é do mundo Oracle, mas ele é DBA, ele tem bastante bagagem para contar para a gente, tem ali um apoio muito grande na comunidade, ele já escreveu um livro e ele trabalha numa empresa chamada Percona. Então, será que você sabe de quem que eu estou falando? Então, vamos ver. Eu vou chamar aqui para o nosso Golden Talks de hoje o Vinícius Kripa, ou Vini. Fala aí, Vini, beleza? E aí, Gilson, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo com a gente no Golden Talks e contar um pouco aí da sua trajetória, da sua história nesse mundo de tecnologia. Não, o prazer é meu, cara. Fico bastante honrado, né, de entrar aí no meio do mundo Oracle, né, falando do modo geral. Então, é um grande prazer estar podendo falar com vocês hoje aqui no Golden Talks. Beleza, muito bom. E conta pra gente o que você está fazendo nesse momento, Vini. Eu já dei um spoiler ali que você está trabalhando na Percona. E o que mais? O que você faz? Qual que é a sua função? Explica pra gente. Sim. Cara, então, eu estou trabalhando na Percona fazem 8 anos, né? Fazendo 8 anos esse mês, trabalhando com MySQL e MongoDB, mais precisamente na área de serviços, né? Com suporte. Então, clientes aí chegam para nós com os mais diversos casos, né? Dos mais simples aos mais complexos, né? Otimização de query ou a mais complexos como crashes de MySQL, né? Alguma coisa nesse sentido, ou análise de alta performance, né? Então, backups, restore, enfim, né? Todo o ecossistema, né? Open source aí a gente trabalha hoje em dia, né? Então, esse tem sido o meu foco atual, né? Além de tentar contribuir um pouco com a comunidade aí. Legal, muito bom. E deve ser só probleminha leve, só coisa fácil aí que os clientes levam para vocês, né? Assim, né? Vamos dizer, no dia bom, vamos falar, eu gosto muito de análise de performance, né? Então, eu chamo de... Eu tenho mais facilidade, não exatamente de fácil, mas eu gosto bastante, né? Aí agora, quando chega uma coisa um pouco, vamos falar, crash, por exemplo, eu tenho colegas que gostam bem mais do que eu, né? De analisar o código e fazer dump de memória, enfim, né? E aí eu acho que é mais questão de gosto, né? Aí o que você gosta mais, chega a ser mais fácil. Boa, muito bom. Mas isso a gente está falando de agora. Eu queria saber, Vini, um pouquinho do início da sua trajetória. Como é que foi esse início? Como que você se interessou pela área de tecnologia? Certo, então, né, Gilson, a gente aí já começa a entregar a idade, né, quando a gente fala disso mas você é daí, novo, né? pô. Com essa cara aí de menino novo, você é novinho, né? Não? Cara, daqui 2 dias exatamente estou fazendo quarentinha, então estamos chegando lá, exato, boa, cara. então tá bem. Já chega aquela hora que se falar quantos anos de experiência na área, já começa a ficar vergonhoso, né? Já não é mais anos, né? Você fala, eu tenho décadas, né? Já muda, né? Assim? Exatamente. Mas, cara, assim, a trajetória ela começou, eu acho que como um bom nerd com jogos, né? Na época, né? Lá pelos idos dos anos 2000, gostava muito de jogar e, né, do modo inocente, acabei gostando de computação, né? Antes de entrar na área.
E aí você começa a montar, desmontar computador, tenta aprender alguma coisa. Comecei fazendo aqueles cursos de Delphi, eu até esqueci o nome das escolas de informática daquele período, né? Aprendendo Pascal, e assim, você fala, nossa, um dia eu vou programar jogos de computador, fazer aquelas coisas maravilhosas, né? Então, foi aí que nasceu o meu interesse, né? Acho que talvez não de uma maneira muito assertiva, muito realista, né? Mas foi assim que começou. E aí acabei terminando o colegial, tentei ingressar no curso de ciência da computação, acabei entrando, né? E apanhei bastante lá, né? Vamos falar assim, por assim dizer. Demorei Você uns fez 8 USP, anos né? para me formar. Fiz USP, né? Estudei no ICMC em São Carlos. Foi lá que as coisas começaram, né? Eu acho bacana compartilhar que assim nunca não é do modo, né, aquela vida perfeita, né? Assim, eu por uns 2 anos pensei em desistir da área, sair do curso e tentar outra coisa, né? E só acabei me envolvendo mesmo com computação mais seriamente, dando valor no curso, depois que eu comecei a fazer um bico na área, né? E comecei a mexer com Excel e Access, cara, para falar a verdade, né? E Não vai me aí, dizer que você acha que Axis é banco de dados, né? A cara, galera olha, aí na vai começar época a te eu cancelar achava, viu? com isso aí, galera. Pois é, então, né? Eu falo, não é banco de dados, mas pagava as contas na época, né? E eu acho que eu digo que todo bom nerd que se preze, ele é um pouco preguiçoso, né? Então eu comecei a pegar aqueles trampos bem chato de fazer e comecei a falar, cara, eu vou automatizar isso para eu ficar à toa, né? E aí comecei Boa. a mexer com Visual Basic, essas coisas, automatizar tarefa de Excel e tudo mais, e falei, cara, dá para ganhar dinheiro na área. E foi aí Legal. que as coisas começaram de verdade, né? E por que você acha que você não, nos 2 primeiros anos ali, você quase desistiu? Você não gostou muito da área? Ou as matérias, imagino que é mais puxado também na USP, né? É mais exigido ali do Sim, aluno? exato. Eu acho que foi o que eu disse, né? Eu acho que faltou um pouco de realismo da minha parte quando eu entrei, né? Porque quando você entra no curso de bacharel em ciência da computação, teu primeiro ano é 70% matemática pesada, né? Cálculo integral, matemática discreta. E você começa a primeira matéria de computação, você começa a mexer com C. Então, assim, é uma linguagem extremamente difícil de se mexer. Você começa a mexer, por exemplo, os seus trabalhos desenvolver, por exemplo, né, um quick sort da vida, né, para quem não sabe, ordenamento de listas, né, você tem uma lista bagunçada lá e o teu professor chega, ó, eu quero que você ordene isso daí. E aí você começa a bater cabeça e aí depois você descobre, né, com algoritmos e estruturas de dados, né, que ordenação não é um negócio tão trivial assim quanto simplesmente você pegar e olhar, né? Tipo, até seu próprio acesso aos dados define como você vai ordenar essa lista. E aí foi onde você cai um pouco na realidade, né? Esse choque de realidade. Você vê que às vezes coisas que você achava simples são bem difíceis, né? Então acho que isso hoje é um pouco mais, né, conhecido com todo acesso à internet e tudo mais, é um pouco mais fácil, mas no começo dá um choque, assim. Boa. E aí você iniciou então ali com essa primeira oportunidade e você já tinha uma ideia se você queria trabalhar de repente com programação, desenvolvimento, ou você gostou daquela coisa de mexer com os dados, ali das planilhas? Como é que foi esse início das primeiras experiências profissionais? Cara, eu acho que eu sempre tive facilidade para mexer com SQL e entender os dados, né? Porque eu trabalhava muito junto ao negócio, então, assim, o meu primeiro contato foi com Excel, mas depois eu tive acesso ao SQL Server, né? Então, aí você tem acesso ao SQL de fato, né? Relacionamentos, joins, selects da vida. Então, eu, tipo, chegava a entender, né? O cara do negócio, eu precisava saber isso e aquilo, né? Eu vinha com a ideia e eu chegava e aplicava no banco, né? Então, assim, bons tempos que você não tinha um project manager, a empresa era pequena, essas coisas, então você tinha uma interface direta. Então, eu aprendi a desenvolver isso, né? Você sentava na frente e montando o select, os joins e tentando entender. Aí você chegava lá para o cara do negócio e falava, mas espera aí, cara, vamos supor, ninguém na minha empresa ganha 100 mil reais por mês, você tem alguma coisa errada aí. Aí você voltava para o select, vinha, tinha um join maluco que você errou uma chave, uma condição, enfim. Você realmente aprendendo no dia a dia, né? E
junto com isso, eu acho que eu nunca tive muito talento para desenvolvimento, né? Assim, por exemplo, falar de Java, programação orientada a objeto, para mim, cara, é um negócio, assim, quem faz isso, para mim, o cara tem que ser muito bom de abstração, é um negócio que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. E já dados, né, sempre fez mais sentido para mim. E outra coisa que o mercado de DBA né, para cada. Você joga uma pedra num mato aí, pula 10 desenvolvedor, né? Então, DBA já é uma carreira mais única, assim, tem menos pessoas. Eu achei que era uma área mais fácil para eu seguir. Boa, legal. E você ainda não teve contato nesse início com MySQL, foi mais SQL Server. Eu sei que você trabalhou também um pouco com Oracle, né, por um período. Sim. De novo, né, eu acho que, de novo, eu falo que não teve aquela coisa de nossa, um sonho a ser seguido, né? Foi o mercado e as situações que foram me levando a isso, né? Muitas pessoas falam, open source, né? Você sempre foi um amante de open source? Não. Nessa época eu comecei, eu nem sabia o que era open source, né? Pô, isso era uma pergunta que eu ia fazer mesmo, se você já tinha essa... Tem muita gente que é assim, né? Tem essa pegada, só trabalha com software livre ou é apaixonado e quer só trabalhar com software livre. E no seu caso, pelo que você está falando, foi acontecendo naturalmente ali, conforme foram surgindo as oportunidades no mercado. Exatamente, assim, foi conforme as demandas, né? Nessa época, eu trabalhava numa empresa pequena, né? Assim, a níveis um pouco de Brasil, era em Bebedouro, a cidade onde meus pais moravam. E depois que eu me formei, né? Eu falei, eu preciso expandir um pouco mais e comecei a mirar São Paulo. E aí acabei indo para São Paulo, né? Eu mexi um pouco com SQL Server na época. E eu comecei a procurar emprego e se entrava naquela API Info da vida, né? O pessoal pedia muito Nossa, a Oracle lá, API é né? muito famosa, hein? Será que ainda existe a API hoje em dia, cara? Eu nem Rapaz, sei mais, hein? não sei, mas eu usava muito a API Info para procurar Vou trabalho lá. bugar aqui, vamos ver, vai que ainda tá, né? Mas eu também já usei bastante, cara. E com certeza a galera que tá acompanhando a gente, ó, tá aqui, ó, tá funcionando. Não Tem sei firme e se forte ainda, depois do né? LinkedIn, não sei se depois do LinkedIn, né, e das coisas mais modernas hoje, o pessoal ainda usa, mas a API Info Exatamente. era de lei, né? Não, eu ia lá na mão mesmo, procurando, olhando se tinha os e-mails de quem era para você contatar, né? E nessa época eu vi que assim, Oracle era muito pedido, né? E Oracle era. Eu sabia que assim, eu já, pelo menos isso eu tinha definido. Eu não era bom em desenvolvimento e eu era melhor com dados. Eu queria ir para essa área, de alguma forma. Não tinha o conceito de DBA ainda na cabeça, mas comecei a procurar. E eu vi que eu falei, cara, eu em São Paulo, eu preciso saber o Oracle para entrar numa empresa aí boa. E aí eu fui atrás, acho que era For Linux, se eu não me engano. Eu fui fazer o curso de Oracle 11G, né, para correr atrás da certificação. Aí estudei, acabei passando, né, pus no meu currículo, né, até hoje eu tenho certificado de Oracle 11G, mas confesso que não sei praticamente nada de Oracle hoje em dia, né, eu sei que tem ASN, essas coisas, o negócio evoluiu demais, né, então não tenho coragem de dizer, pôr no meu currículo que eu sei Oracle, né, tem pessoal muito melhor aí, né? Golden Talks, né? Não tem um pessoal 1000 vezes melhor do que eu. Mas acabei entrando no UOL na época por esse motivo aí, né? Por saber SQL Server e um pouquinho de Oracle. Boa. E você lembra, na época, com Oracle e outros bancos, se você gostava mais de algum, se você se identificou mais? Porque até então, você veio para São Paulo, vou aprender Oracle, porque é o que o mercado mais tem, fez a certificação, sim. E não tinha definido ainda nenhum banco ali para você se especializar. Eu acho que aí, de novo, né, entra a questão de necessidade do mercado e de você identificar um pouco, né, o que tinha dentro do trabalho, né. Lá no UOL, quando eu entrei, era uma empresa gigante, tinha muitos bancos, assim, instâncias de MySQL, né, na época. Não sei se alguém aqui ainda hoje tem blog no UOL Host, por exemplo, mas muita gente tinha, né. Eram centenas de instâncias lá, né. E lá eu digo, né, tinha uns 3 ou 4 caras de Oracle muito bons lá, né, e eu tinha acabado de chegar bem júnior, né, e aí você vai aprendendo com o pessoal e tudo, né? E lá a gente, no time de banco, cuidava de todos, né? Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle. E eu digo, né? Eu falo, meu, para eu subir aqui dentro, eu vou precisar matar uns 3 caras de Oracle e ainda rezar para ninguém entrar no meu lugar. Então, era uma área de muita gente boa, né? E assim, eu falei, surgiram oportunidades
em Postgres, MySQL, né? SQL Server eu já sabia, gostava muito, mas eu falei, eu não era muito o que eu queria fazer, né? Aí eu comecei a investir meu tempo em MySQL na época, né? Você já manjava de Linux nessa época também? Já tinha aprendido lá a mexer com Linux, né? Óbvio que eu falo Linux também é um universo, cara, que depois você realmente entende de Linux, você sabe que você não sabe nada, né? É um sistema profissional extremamente poderoso, assim. Então, hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco, sim, mas esses dias eu estava mexendo, fui ajudar um amigo meu a configurar uma storage, né? Para ele, adicionar os discos na máquina, cara, aí você, falei, caramba, cara, multipath, essas coisas, você vê que não é simples, cada área tem as suas dificuldades aí, né? Então, cada pedacinho do Linux é um universo por si só. Mas eu acabei migrando para o MySQL, né? E aí você começa a mexer um pouco com o MySQL e acaba entendendo um pouco mais, né? Aí você aprende, né, um pouco mais de réplicas, aí você acaba entendendo um pouco mais do que é o mundo MySQL e um pouco de open source, né? Acaba entendendo a diferença, por exemplo, de Postgres e MySQL, você digita MySQL, você vai direto para o site de download da Oracle. Postgres já não é bem assim, né? Você tem alguns distribuidores, um pouco mais, talvez descentralizado não seja a palavra, um pouco mais democrático, né? Você tem mais players de Postgres no mercado do que, vamos falar, uma nave mãe controlando um produto, apesar de ser open source. Boa. E aí eu vou criar uma polêmica aqui, que eu sei que essa pergunta muita gente também quer saber. E você que tem bastante experiência com MySQL, a gente não falou dessa parte da jornada ainda, mas trazendo para os tempos atuais, né? O que você achou da aquisição da Oracle para o MySQL? O que mudou? Ou se é que mudou alguma coisa em relação ao desenvolvimento do produto, ou de repente do suporte, ou do mercado de modo geral? Uhum. Cara, isso é uma pergunta muito boa, assim, né? Eu acho e bastante pertinente, feita nesse ano, porque esse ano, acho que não sei se todos sabem, mas o MySQL está fazendo 30 anos agora em 2025, né? Então, exatamente 30 anos. Hoje, exatamente nesse dia, teve uma palestra feita pelo pessoal da Oracle com várias pessoas da comunidade open source, clientes como o Booking, né? Aberto para todo mundo, para realmente comemorar essa data, né? Então, eu gosto da Oracle, né? Eu acho que foi uma ideia, hoje, ao meu ver, acertada, né, do movimento, a Oracle ter assumido o MySQL, apesar de, obviamente, isso é uma questão, assim, uma resposta que puramente, né, pessoal, tá? Outros vão ter pontos de vista totalmente diferentes, mas eu gosto. Eu acho legal você ter alguém centralizado cuidando do MySQL open source em si, né? Apesar de ter alguns elementos como o MySQL Enterprise e o HeatWave, que são produtos não open sources da Oracle, né? Mas eu acho bacana, eu acho que por um bom tempo foi isso que ajudou o MySQL a ser o banco de dados open source mais conhecido, mais utilizado até hoje, né? Se a gente for pegar o DB Engines, é o mais utilizado depois do Oracle, até hoje tem segundo lugar, e é o primeiro open source. Então, eu gosto bastante, né? A Oracle adquiriu eles, o MySQL, acho que em 2008, né? 2009, se eu não me engano. Então, e desde então saiu o MySQL 5.1, 5.5, 5.7, 8, e hoje a gente está aí no 9.4, né? E tem sido um banco que por um bom tempo, recebido bastante atenção e dedicação do pessoal da Oracle. Boa, show. E aí, voltando ali ao audível, né, você começou a entrar nessa parte do MySQL, como é que foi essa mudança para a Performa? Como surgiu essa oportunidade? Certo. Assim, lá a gente mexia com MySQL, a gente ainda administrava, né? Eu administrava outros bancos, né? Inclusive depois outros que chegaram, como o MongoDB, que inclusive eu trabalho até hoje. Trabalhei um pouco com Postgres, mas, de novo, comparado com o pessoal que sabe Postgres, cara, eu não sei nada, né? A gente tem que ser, acho que, bem realista quando a gente vai falar com feras, assim, né? E aí eu acho que surgiu meu interesse de progressão na carreira, né, pessoal. Eu queria trabalhar com uma empresa internacional e expandir, me dedicar
aprofundar mais, né, na área, né? Eu queria focar realmente em um banco de dados. E aí surgiu, né, tinha MariaDB também, mas na época nunca mais me responderam quando eu tentei aplicar, e aí eu apliquei para a Percona. Como nem tudo são flores, eu não passei na primeira entrevista, né? Eu apliquei, fiz os testes, fiz as entrevistas com os engenheiros da Percona, que hoje são meus amigos, né? Trabalho junto com eles até hoje. Inclusive o Marcelo Altman, acho que está aí na comunidade, mas que o pessoal conhece bastante ele. Foi um dos que me entrevistaram na época, e eu falo do graças a Deus que ele pôs meus pés no chão, né, em relação ao meu conhecimento, né. Então serviu para eu correr atrás de solidificar meu conhecimento. Mas não passei de primeira, acabei entrando posteriormente numa segunda etapa aí, entrei como júnior na Percona, e foi lá, fazem 8 anos, então nós estamos em 2025, foi 2017, se eu não estou enganado, se eu fiz as contas corretamente. Então 2017, é isso aí. Estou dando uma googleada aqui no seu profile do LinkedIn e está dizendo sim, 2017. Aí foi nessa época realmente que eu entrei e fui exposto, eu acho que, né, de fato, ao mundo MySQL, né? Foi nessa época aí. Boa. E nesse período de 8 anos, compartilha um pouco para a gente quais foram os principais desafios, o que você mais aprendeu, o que você pode compartilhar com a galera da sua experiência como DBA, como profissional, né? E também da experiência com o produto em si, né? Como foi a evolução também nesses últimos anos? Tá, eu acho que como DBA, e eu acho bastante válido que hoje, né, acho que no período pós-pandemia, muitas pessoas abriu-se o mundo, né, de trabalho, né, para trabalhos fora, né, o famoso ganhar em dólar, né, se tornou uma realidade mais próxima dos brasileiros, né, e eu acho bacana que tá ganhando bem em dólar? Quem tá ganhando em dólar tá ganhando bem? Olha, cara, eu posso te dizer que se você for comparar com o real, eu tô ganhando por 5,55, né? Tô ganhando 5 comparado com os brasileiros, né? E eu acho que esse é um fator que entra bastante em consideração, né? Eu acho que é o que eu falo, né? E o que eu tento ajudar a comunidade hoje, aos DBAs que estão ingressando no mercado aí, né? Eu falo no meu começo de carreira, meu maior desafio foi inglês, cara. Foi, por mais que eu diria, né? Eu fui eu falava que eu sabia, na verdade, minha maior barreira foi a comunicação, eu me fazer entender e transmitir o que eu sabia, né, da área em inglês. Então, isso foi um ponto crucial no meu primeiro ou segundo ano dentro da Percona, né? Acho que é um fator limitante para muitos brasileiros aí. Então, eu acho que esse esse grande foi... desafio mesmo, né? E ainda é uma barreira para muito profissional da área de Sim. tecnologia em inglês, que às vezes tecnicamente ali você entender é uma coisa, explicar em português já é difícil, explicar em outra língua com outras pessoas é mais difícil, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, né? Às vezes acontece muito, eu sei ler, eu leio documentação em inglês, mas não sei me expressar, não sei conversar com o cliente, não sei mostrar o que eu sei, né? Isso que é um pouco complicado hoje. Então, eu acho que no meu começo de carreira foi um pouco isso, né? E, óbvio, toda aquela, eu falo, né? Quando você começa a se dedicar a apenas um banco de dados, né? Eu acho que o pessoal Oracle tem essa oportunidade um pouco melhor do que outros. Você cai de cabeça e ter todo acesso a esse mundo, né? Você poder testar, você poder quebrar o produto, investigar a performance, né? Eu acho que no Oracle o pessoal tem um pouco mais dessa imersão do que em outros, né? Principalmente porque hoje, por exemplo, mesmo do UOL, quando eu saí, o pessoal já tinha Exadata, aquelas máquinas, né? Que, porra, Exadata, milhões de reais, você tem, né, o brinquedo na mão, que é uma coisa que hoje você chegar no mercado e falar, eu sei MySQL apenas, é um pouco difícil para quem está começando, né? Realmente um pouco mais delicado aí. Você tem que ser um DBA mais genérico, se você for falar nesse sentido, né? Então, esse é um desafio um pouco maior. Mas, desculpa, pode falar. Não, pode continuar, tranquilo. Não, aí eu acho que, né, ao longo desses 8 anos aí, né, aí eu falei, como depois que o inglês deixa de ser uma barreira, aí você começa a ganhar um pouco mais de confiança para se dedicar mais ao produto, né? Aí você acaba descobrindo novos horizontes, por exemplo, como Galera Cluster, aí você descobre outros produtos open source, como o Proxy SQL, a própria Percona tem outras ferramentas, né?
Aí você vai para MariaDB, que na época era muito mais MySQL. Hoje a gente pode se dizer que é um banco mais, não é mais MySQL, né? Assim, hoje é um MariaDB, é MariaDB, né? Os caras mudou muito. Hoje, se você falar, eu quero migrar de um para o outro, você fala, opa, calma aí, que já não é mais Ctrl-C, Ctrl-V, né? É mais delicado, gente, vamos dizer assim. É quase como você sair de um Postgres e ir para um MySQL. É praticamente esse mesmo nível de dificuldade, né? Então, muda bastante. Mas... A arquitetura mudou? Mudou, você falar arquitetura interna, funcionamento do produto? Mudou. Da versão do primeiro fork lá atrás, né? Exatamente. Hoje, assim, MariaDB ainda usa o InnoDB, né? Mas a Maria, ela desenvolveu engines apenas da MariaDB, né? Então, assim, ficou bastante diferente. Hoje o MariaDB, por exemplo, eles têm esqueci o nome do parâmetro, mas que você acerta lá para ele se comportar como Oracle. Então ele passa a entender algumas diretivas, alguns comandos chaves do Oracle. Se eu não me engano, inclusive até PLSQL, o MariaDB passa a rodar quando ele está com essa feature ativada, tá? Não tenho exatamente certeza quanto a isso, mas ou seja, eles tentaram replicar um pouco do que o Postgres faz hoje, né? Que ele é quase, né? Quem quer sair do Oracle costuma ir para o Postgres, ele não vai para o MySQL, apesar de estar dentro tudo, vamos dizer, da mesma casa, né? Então, eles tentaram atrair esse tipo de clientela. Legal. E da sua dificuldade ali que você comentou, Vini, sobre o inglês ali, tudo, você chegou a fazer alguma coisa para melhorar, para, de repente, se capacitar um pouco mais, ou para ficar mais tranquila na hora de conversar e tudo mais com as outras pessoas? Como é que foi esse processo? Sim. Aí eu acho que quando quando chega, né, a famoso home office, né? Eu falo assim, muita gente fala, agora eu posso, né, o famoso, vou trabalhar de cueca, né? E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade realmente para correr atrás de coisas que eu possa conciliar com o trabalho. E depois do meu primeiro ano de Percona, né? Porque eu falo, mudou muita coisa. Então eu tive que estudar muito. Eu chegar, honestamente, assim, a Percona nunca me exigiu, mas eu terminava de trabalhar e eu passava umas 4, 5 horas em frente ao computador testando, estudando, porque realmente, assim, como eu entrei, eu era um DBA genérico, tinha pessoas dentro da Percona que na época já trabalhavam com MySQL há 7, 8 anos. Eu falei, meu, esses caras é muito bom. Eu nunca vou chegar no nível deles num período de vida que eu tenho, entendeu? Então, eu fui realmente correr atrás, estudar, testar. E assim, meu primeiro ano foi bem puxado nesse aspecto. Eu estudei bastante, né? A gente tinha acesso à conta AWS, eu passava criando, derrubando EC2, testando tudo que tinha para testar, né? E aí depois que eu fiquei mais confortável com o trabalho, depois que eu falei, né? Depois que eu perdi o medo de ser mandado embora, né? Agora eu já estou mais ou menos ali no nível dos caras, no andar de baixo mesmo assim, eu falei, eu vou me dedicar porque eu sabia que inglês era muito ruim, meu, né? Aí eu aproveitei e fui estudar no Canadá, né? Trabalhando home office. Aí eu fui para lá estudar, então passava um período, né, estudando, né, de manhã e depois à tarde, até 10, 11 da noite eu trabalhava, né, e viajando. Aí eu comecei a aproveitar isso aí para praticar o inglês, né, passei 1 ano e meio, acho, fazendo isso e aproveitando os benefícios do trabalho remoto, de fato, né, nesse sentido. E aí aprendi, né, acabei aprendendo aí inglês. Aí eu falo, hoje, depois você aprende bem a segunda língua, né? Eu falo, você acaba ficando ruim em 2 línguas, né? Que hoje eu não falo nem português e nem inglês direito. Você acaba errando, né? Escrevendo Brasil com Z, fazendo esse monte de besteira nas 2 línguas, Brasil com S. Mistura tudo, né? Exatamente. Mas foi dessa forma, né? Eu acho que realmente aproveitar os benefícios do trabalho remoto de uma maneira mais útil, assim, vamos dizer, né? Eu comecei a fazer isso. Boa. E toda essa sua experiência, ela foram fundamentais para você escrever o seu livro? Vamos falar um pouco dessa parte agora, como surgiu a ideia, quais foram as motivações, como que foi? Vou escrever um livro, como é que surgiu isso? Certo. Assim, né? Eu sempre gostei, até hoje eu gosto muito de estudar, né? Eu falo aqui nesse aspecto. Não que eu seja competitivo no sentido que eu quero saber mais que você, mas eu não gosto de passar informação errada, eu sempre fui muito honesto nesse sentido. Eu sempre tentei estudar e testar as coisas e, né, tentar
dessa maneira, né? E depois na época que eu escrevi o livro, acho que eu estava indo para o meu 6º ano de Percona, né? Então já tinha uma certa bagagem, já tinha virado sênior na época, né? E eu queria. Surgiu a oportunidade, na verdade, dentro da Percona, né? O CTO da Percona na época se chamava Vadim, ele tinha recebido a oportunidade, mas ele não podia escrever um livro, e ele mandou na lista, né, da Percona, ó, tem essa oportunidade, quem quiser tá aí, vai falar com a editora. Aí eu, pô, legal, né, mandei e-mail para a editora, para variar, eles nunca me responderam, né, foram me responder uns 8 meses depois, falaram, ó, a gente tem essa oportunidade. Na época eu tinha perguntado sobre o livro de alta performance, MySQL, falaram, esse livro a gente não tem mais, mas tem para o Learning MySQL, né? Que foi o livro que eu escrevi. Você gostaria? Eu falei, pô, quero fazer. Eu falei, né? Respondi pro pessoal que estava interessado, mas ao mesmo tempo falei, eu acho que eu não vou dar conta de fazer sozinho. E aí eu perguntei se alguém dentro da Percona queria fazer comigo. Isso foi quando surgiu, né, o Sergey, que é o coautor do livro, falou que gostaria de participar comigo. E aí a gente decidiu fazer. Era um sonho meu, eu acho que, né, aqueles sonhos que a gente tem, né, de plantar uma árvore na vida, escrever um livro e tudo, né, eu acho que era o meu checklist da vida. E a ideia também de escrever o livro é assim, né, eu acho que quando eu comecei, eu queria ter tido um direcionamento melhor, ou algo mais específico, assim, pô, eu quero aprender mais SQL e eu queria é muito difícil, então eu queria um caminho, pelo menos, para chegar lá. E eu acho que a ideia do livro, nós tentamos escrever ele baseado nisso. Né? Eu digo que, assim, hoje, se você quisesse trabalhar na Maria, na Percona ou alguma coisa só com MySQL, eu acho que o livro foi construído para esse tipo de pessoa, entendeu? Legal. E esse livro ele já teve uma atualização, né? Já está na 2ª edição, certo? Certo. Tem Correto. previsão de ter mais novas atualizações e como que é essa manutenção de atualizar? E também, na verdade, conta um pouquinho como é que foi o processo de escrever, né? É fácil escrever um Certo. livro? Olha, eu vou falar especificamente da O'Reilly, tá? Que foi a editora que eu fiz o livro, né? Mas, por exemplo, eu já conversei com a Press também, né? Eles tiveram recentemente, inclusive, oferecendo essa oportunidade para outros ACEs, né? Então, de repente, né, eu vou falar um pouquinho de como funciona o programa ACE, mas essa oportunidade foi estendida ao pessoal que participa do programa ACE. A ideia inicial, você tem que mandar para eles, né, uma ideia do livro, né, no meu caso, para o Learning MySQL, qual era a ideia, e você tem que mandar uma ideia de quantos capítulos, né, você quer, e o que você quer escrever dentro de cada capítulo, e uma estimativa de páginas, tá? Então, para o pessoal ter uma ideia, né, de se é um bom livro para ser vendido, entendeu? Para ver se você tem uma ideia que isso vai para o editor para ser analisado. Não, o livro, num todo, acho que eu levei um ano entre a aceitação da proposta até ele ser publicado, 1 ano e quase 4 meses, tá? Então, não é um processo muito rápido, né? Mas a partir do momento que a editora aceita, que uns capítulos e todo mundo, você passa a escrever, né? Você vai escrevendo, você não tem, vamos supor, toda semana entregar um capítulo, não, mas você tem uma deadline aí, vamos supor, uns 6 meses para entregar um protótipo, né? Ou pelo menos, vamos supor, 5 capítulos, depende do que você combinou com a editora, aí você vai soltando. E aí depois o livro passa por um processo de revisão técnica e, né, no nosso caso eram 3 técnicos julgando, e depois ele vai para revisão de inglês e por fim ele vai para publicação, né? Mais ou menos por aí. Boa. E tem muita revisão, vai e volta, tem que fazer ajuste. Tem bastante revisão, muita revisão. Acho que uns 3 meses foi de revisão, né? Não é um processo, como eu disse, não é um processo rápido como um todo, né? O processo de escrita em si, às vezes te falta inspiração, mesmo sendo um livro técnico, né? Você vai falar um pouco de como funciona um processo de backup. Vamos supor, uma receita de bolo, né? Você não tem como, diferente do Harry Potter, não é uma ficção, você não vai criar muita coisa, você vai trabalhar em cima do que já existe, demonstrar como funciona. Mas mesmo assim, às vezes te dá um branco, né? Você acaba demorando mais do que você gostaria para escrever, mas
é um processo que acaba demorando um pouquinho, assim. Legal. E dá para ganhar uma grana com esse livro que você escreveu? Como é que é essa parte? Eu sei que é É em o que dólar, né? Eu já vi que é em em dólar dólar, aí. não é assim, né? É o que eu falo, é em dólar, mas se você ganhar $1 por mês também não é muito, né? Mas olha, honestamente, não é você não vai ganhar dinheiro. Vamos ser bem sincero assim. É, o livro, assim que ele é lançado, você acaba tendo, né, um maior número de vendas, mas vamos supor, um livro técnico falando de MySQL, eu tive cerca, de 200 vendas por mês no começo. Hoje em dia, eu ainda recebo royalties, tá? Mas são 10, 15 livros. Não sei como estão os valores hoje, mas de quanto a O'Reilly está pagando, mas principalmente por eu ter um coautor ainda por cima, né? Então, royalties, acho que hoje, na época, acho que eram 25%, ia para o autor, o resto ia edição e tudo mais, então não é muito. Isso não é muito negociável, né? Afinal, de novo, você não é o token para negociar royalties, então ele é realmente fixo. E aí, É no caso, você padronizado ali, divide, né? exato, você divide por dois. Mas vamos supor, hoje em dia, eu honestamente eu devo estar recebendo uns R$ 150, 200, assim, né? Botando. E mesmo ao longo se você pôr, né? O livro foi publicado faz uns 5, 6 anos, não é muito, sabe? Deve dar, se a gente for pôr em termos brutos, talvez uns 15, 20 mil reais por aí, mas você põe 6 anos, realmente não é muita coisa. Eu acho que é mais por você expandir seu nome, né? Você ganhar um pouco de autoridade na área, honestamente. Uhum. Se você pensar em viver de livro, não vai pagar, né? Vai Não dar te bastante visibilidade, né? Você é Exato, visto no mercado, mas exato. grana mesmo assim não dá tanto. Mas vale a pena no final das contas. A Cara, experiência, o processo. sim, sim. Eu sou muito satisfeito, né? Você tinha até me perguntado, desculpa, eu não te respondi, mas eu não sei se vai ter uma terceira edição, tá? Eu acho que depende muito da editora, mas mesmo que houvesse, talvez eu não faria sobre Learning MySQL novamente, tá? Eu gostaria de explorar alguma outra coisa, talvez falar sobre alta performance, ou algum outro tópico, alguma coisa mais focada dessa vez, né? Uhum. Ou performance, ou queries. Eu acho que o universo de, né, analisar queries, o pessoal de Oracle sabe aí, né? Explains da vida é muito gigantesco. Então, tem mil maneiras de você otimizar uma query. Então, talvez eu faria algo mais focado, né, nessa altura da vida aí. Legal. E provavelmente em inglês, né? Porque esse livro que você fez ele é em inglês. E foi difícil fazer em inglês? Olha, na época não tinha chat GPT, não tinha nada disso, né? Então, assim, cara, é que graças a Deus o livro ele vai para revisão de inglês e você vê que mesmo depois de ter estudado fora inglês, 6 anos escrevendo relatórios para clientes em inglês, chega na hora da revisão, você fala, é impressionante assim a quantidade de erros que você comete, né? Não é sua língua nativa, então se eu fosse escrever novamente seria em inglês. Eu acho que por uma questão de público, né? Hoje eu gostaria de atingir um público maior. Infelizmente, nosso mercado, ainda mais de MySQL no Brasil, ele é muito pequeno, né? Então, todo esforço, eu prefiro fazer palestras, né? O livro ele já foi traduzido para acho que 6 ou 7 línguas, né? Inclusive polonês, mas não foi traduzido para o português. Então, assim, você vê que é um pouco difícil, né? Então, eu prefiro tentar Uhum. contribuir com o pessoal, de repente traduzindo ou montando, fazendo palestras no Brasil, do que escrevendo um livro em português. Legal. Esse é um tema que eu quero também falar sobre os eventos, palestras, comunidade, o programa ACE. Mas antes de a gente mudar de assunto, Uhum. eu queria saber como que é essa experiência de trabalhar numa empresa open source. Porque se a gente vê a galera do mundo Oracle, né, por exemplo, a gente é acostumado a trabalhar com uma empresa que ela é a dona do produto, ela cria, desenvolve o produto. No caso da Percona, você trabalha bastante tempo, não tem um produto, vocês dão suporte, né, e prestam serviço. Como que é essa experiência de trabalhar numa empresa com essa abordagem e com open source? Certo. Hoje, assim, falando um pouquinho sobre a Percona, né, que a gente ainda não falou muito, assim, hoje a Percona ela é uma empresa open source, ela tem o Percona MySQL, tá? Mesma coisa para Postgres e para MongoDB. Então, o que acontece
continua sendo open source, tá? O Percona MySQL, e vamos supor, a gente estende as funcionalidades, as features do produto, né? Então, por exemplo, o MySQL Enterprise hoje ele tem suporte LDAP, e é coisas que o Community não tem e que a Percona colocou na nossa versão do MySQL, né? Nós estendemos as capacidades de criptografia. Hoje a gente tem o Extra Backup, que é uma ferramenta open source que faz backup de MySQL, né? A gente também estendeu a capacidade do MySQL hoje, né? Apesar que foi equiparado telemetria. Que mais? Não vou me recordar agora, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então a gente tem o produto, mas o core na Percona é serviços, suporte, consultoria, né? Hoje a gente vem lançando alguns produtos também voltados para o cloud, como o Everest, né? Mas o faturamento da Percona hoje não vende produto. A gente não chega para você e quer comprar uma licença, né? Não tem isso. E trabalhar com open source, né? Eu acho que eu gosto bastante porque eu acho que é isso que cria aquele sentimento de comunidade, né? Eu acho que você se sente um pouco mais ouvido. Então, se você entrar, por exemplo, o MySQL, ele tem uma central de bugs que é aberta ao público, né? Eu mesmo já reportei vários que foram aceitos, alguns já foram corrigidos, né? E eu acho que isso que é o gostoso, assim, tipo, né? Você poder sentir que está contribuindo para o crescimento do produto, se a sua voz está sendo ouvida, né? Mais uma vez, falando, por exemplo, do Marcelo Altman, ele é desenvolvedor, ele mesmo já teve códigos aceitos pela Oracle, né? Então, você vê que o produto, apesar de ser controlado, ter a liderança da Oracle, a comunidade pode contribuir como um todo. Óbvio que as coisas não andam, às vezes, na velocidade que você gostaria, né? Isso eu acho que é inerente, independente se você, mesmo com Oracle, né, ou Postgres, né, por mais que você faça uma feature request, ou você desenvolva, ela tem um tempo de maturidade, de aceitação e tudo mais. Então, e pelo fato de ser open source também, ela abre a possibilidade de outras empresas olharem, né? Porque open source não quer dizer de graça, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro, né? Sim, isso é Uma importante. questão que, assim, ninguém vai querer contribuir com o código devendo, sem ganhar um dinheiro. Então, acho que isso a gente tem que ser bem claro. Então, você tem empresas como a Proxy SQL, né? A própria MariaDB Foundation, né, que é o código aberto que por muito tempo usou o core do MySQL para fazer, um produto open source, mas o pessoal precisa também, né, ter algum tipo de faturamento em cima, né. Mas eu acho que o bom do open source é isso, você tem várias pessoas, várias empresas que podem contribuir com o projeto e crescer com ele. Boa. E tem aquela famosa frase do open source, né? Free as a speech, not as a beer. Exatamente. Então, Então, assim, e hoje, assim, há um debate muito grande na comunidade, porque você pega players como a AWS, por exemplo, que lançou o MySQL RDS, ou mesmo a Aurora, que eles encapsularam, colocaram algumas features e não compartilharam com ninguém, né? Então, assim, a comunidade open source se sente roubada, né? Tipo, estão levando o meu produto, eu faço os features e não sei o quê. E acontecem, por exemplo, movimentos como o Redis, que fechou o código por um tempo, né? Agora eles voltaram atrás, mas que acontecia do AWS lá, dar um Ctrl F, replace nos nomes e encapsular como produto AWS, né? Então, por exemplo, a MongoDB antes era o código open source, eles mudaram para licença BSL, né? Para prevenir esse tipo de coisa. Então, existe hoje um debate intenso, né? Em como você se manter open source e se manter financeiramente, né, como uma empresa saudável na área, né? A Percom ainda aposta nisso, a gente ainda tem isso, né, de se manter open source, mas o debate é muito intenso. Não se achou um caminho 100% na área, né? boa. Agora que você entrou nesse tema, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você comentou o assunto, né? Mas o que o Vini acha sobre essa abordagem, trabalhando aí todo esse tempo com open source e de isso, infelizmente, acontecer, né? E tem acontecido com outros produtos também,
eu não vou citar outros aqui, tá? Mas a gente sabe que tem acontecido isso, desses produtos open source serem encapsulados ou serem criados produtos com base nesse código open. E o que você acha dessas coisas? Sim, cara, assim, é difícil. Por exemplo, eu por exemplo, já começo daí, eu não sou fã de Aurora, eu não gosto muito, por exemplo, do que a AWS faz. Eu acho que existe uma canibalização, né, do mercado open source. Aquela vampirização do produto open source, né? Então, eu acho muito difícil. A Percona ela não foi tão afetada porque, como a gente falou, né, a gente distribui nossas features de maneira open source, então se hoje a AWS chegar e falar, eu quero pôr LDAP no meu suporte LDAP no meu RDS, ele pode simplesmente trocar da versão do MySQL Community, pegar da Percona e continuar usando, né? Então, assim, para a Percona hoje, isso financeiramente não teria impacto, né? Mas eu entendo que isso pode se tornar uma pedra no sapato em algum ponto, né? Hoje, por exemplo, a comunidade Postgres, existe um apoio muito forte da comunidade, mas existem players como a Microsoft, que é uma das patrocinadoras, né, forte do produto, existe a Enterprise DB, então, assim, existem players interessados, vamos supor, a Microsoft, eu não sei, tá, mas vamos supor, eu quero implementar determinada feature no produto, os caras põem a grana na comunidade open source para desenvolver a feature, né, então, o que hoje no MySQL é um pouco diferente. Hoje, que eu falo graças a Deus, eu sou um empregado, eu não sou um empregador, né? Então, eu acho que aí muda um pouco o cenário, mas eu sigo confiante no open source, tá? Eu gosto muito de investir nessa área. Hoje, confesso que, vamos supor, se a hora que eu chegar e parar a partir desse dia hoje, nós não vamos mais investir no MySQL Community, vamos focar apenas no HeatWave. Boa sorte a quem fica. Eu honestamente não sei se eu seguiria com MySQL, tá? Eu não sei como ficaria a comunidade, assim. Eu acredito que o open source ainda te dá muitas oportunidades hoje no mercado. Boa, beleza. E aí, puxando o assunto para a parte de eventos, de comunidade, conta um pouquinho sobre a sua participação, sobre as palestras que você dá, no geral, as suas contribuições, né? E também comentar um pouquinho do programa Oracle Ace. Show de bola. Acho que eu vou começar, né, pelas palestras, assim. Eu gosto bastante, eu comecei participando, né, em sessões virtuais. Primeiro, para você romper aquela timidez inicial, né? Mas eu confesso que até hoje, toda vez que eu falo, você sobe no palco para falar de alguma coisa, rola, né, aquela tensão, aquele frio na barriga. Eu acho isso bom, porque, como eu falei inicialmente, né, muitas pessoas falam, nossa, você sabe bastante, mas você sempre tem aquele sentimento de que, eu não sei o bastante. As coisas evoluem, elas mudam e você tem que se manter no cenário. E, assim, você precisa estudar. Então, você sobe com a responsabilidade de não falar em verdades, de você tentar conversar, passar algo, né, de valioso, que aquele sentimento que assim, eu contribuí um pouquinho para quem tá ali. Né? Esse é sempre o tempo que eu tento escrever nos blog posts, né, que eu faço e também nas apresentações. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de poder palestrar internacionalmente. Eu acho que isso, para quem gosta, é o sonho de todo mundo, né? Você tá para uma audiência totalmente internacional, conversar numa língua, aquele trunfo, né? Estudei inglês e hoje eu estou aqui falando inglês na frente de uma audiência, querendo ouvir sobre um tópico que eu estou falando. Então, sim, tive a oportunidade de falar, cara, já falei em palestras na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, fui para a China, tive a oportunidade de falar na China, foi muito legal. Aprendeu lá o chinês? Só o bom dia, os ni hao da vida, o xexê de obrigado, né? Enquanto estava no inglês, estava fácil, né? Mas o chinês... Mas você sabe que aí, quando você vai para a China, você percebe que assim, é um desafio para eles também falar inglês, né? Então tá todo mundo no mesmo barco, né? E assim, eu fui muito bem recebido lá, o pessoal queria tirar foto, e cara, você realmente, pô, cara, né? Você sente realmente
uma Tava estrela ali famoso, né? também. Tava famoso, tinha Exato. publicado livro também. Deu muito autógrafo nessas viagens, nessas Dei, palestras. dei. Não, é legal, cara. Você se sente realmente uma estrela lá, assim, né? Por um breve momento. E, assim, é bem bacana, sabe? Essa interação com a comunidade. Obviamente que depois você acaba indo por uma Bélgica, né? Lá tem a FOSDEM, uma conferência super grande de open source, né? Feita numa universidade. Mais de 5 mil pessoas falando sobre cripto, blockchain, é, democracia no software, enfim, é gigantesco sobre todos os tópicos possíveis, então é bem bacana você estar lá. E você tá conversando, você olha na plateia, cara, tem gente que você fala, meu, esse cara aqui, eu sou fã dele, velho, ele tá falando de open source faz 40 anos, o cara é uma lenda, então é, é muito bacana essa troca de conteúdo, né? Eu acho que você chega no momento que você fala assim, eu sou só mais um aqui, eu não sou nem mais nem menos, eu só sou mais um falando, então eu acho que essa integração é bem bacana. Bom, e fora os eventos, você também tem contribuições com blog, com outros formatos. E Sim, depois conta um pouquinho também do Oracle Ace. sim, sim. Eu acho que a comunidade nela é bem nesse sentido. Então, assim, tem contribuições em fóruns, né? Hoje já não mexo tanto, mas assim, Stack Overflow às vezes respondia, né? Tem algumas contribuições lá no fórum da Percona. A gente tem nosso grupo de WhatsApp do Brasil, né? É, Tenho bastante orgulho do nosso grupo de WhatsApp do Brasil, porque ele é bem movimentado. A gente estava tendo uma discussão lá. O pessoal traz os cases, realmente é um debate bacana, é um pessoal muito, muito ativo, com bastante orgulho de estar lá. Tem blog, né? Tem o meu blog mesmo, mas eu divulgo blogs, por exemplo, para a Percona, obviamente. Tem o meu pessoal, já escrevi no LinkedIn para o Ready 7, então, enfim, tem isso. E, claro, né, a gente chegando ao Oracle Ace, né? Eu faço parte do programa Oracle Ace aí fazem, acho que 5 anos, se eu não me engano. Já faz um bom tempo, hein? Sim, sim, sim. E É, agora o, esse ano, você conseguiu chegar no nível de Director. Inclusive, o Brasil estava meio carente, assim, de Ace Director, né? E aí, desse hiato, digamos assim, você foi o primeiro a ser o Oracle Ace depois desse tempo, Ace Director depois desse tempo. E como é que foi esse processo para você? Como que você se sente como Ace Director agora? Sim, sim. Acho que para a gente falar um pouquinho do programa do Oracle Ace, né? Para quem não sabe aí, é um programa desenvolvido, né? Obviamente pela Oracle, né? Em que a Oracle reconhece personalidades da área como contribuidores e evangelistas, né? Da área, né? De produtos Oracle. Então, obviamente, o Oracle Database, Java, não se limita só ao Oracle, né? Java, outras áreas, incluindo o MySQL, né? Então eu entrei principalmente pelo meu conhecimento de MySQL e Oracle Linux. Nunca foi por Oracle, tá? Apesar de eu ter a certificação. Quem me recomendou ao programa, né? Eu fui nominado ao programa pelo Frank Faust. Ele é Oracle Ace, é um cara que sabe muito de Oracle aí também na área. Acho que o pessoal da comunidade Oracle deve conhecer, ele certamente conhece, né? E aí eu entrei por ele, entrei como associate na época, né? E fui contribuindo né? O programa ele te dá pontos, similar vamos supor, um cartão de crédito. Então, cada coisa que você faz, você ganha pontos, dependendo, organizar um evento, você ganha mais pontos, escrever o livro, obviamente você ganha muito ponto, posts, enfim, né? Diversas atividades que, obviamente, estejam relacionadas ao produto, né? E foi assim que eu fui escalando. Então, para você ir subindo de nível, quanto mais pontos você vai subindo. Então, depois de 2 anos, eu acabei virando Pro, né, que é o nível técnico mais alto, depois do Associate. E para você ser nominado diretor, aí não basta contribuições técnicas, né? Você tem que ter contribuído com o produto de fato por um período aí, e você precisa ser nominado por um outro diretor da Oracle ou alguém de dentro da Oracle, né? E nesse caso, quem me nominou a diretor foi o Frederic, o Lefred, ele é o evangelista de MySQL da Oracle, juntamente com a Lenka Kasparova, desculpa se eu falei errado o seu sobrenome, Lenka, ela é a Community Manager de MySQL, né? Então,
os dois me nominaram. Ano passado eu fui eleito o diretor e é basicamente isso, né? Agora a gente tem essa responsabilidade aí, juntamente com a comunidade, de elevar, tentar trazer a comunidade de MySQL, né? De um modo geral, mas inclusive a brasileira, para um degrau um pouco acima aí, de trazer mais conteúdos e mais eventos para o Brasil. Bom, e você sente nesse período que a comunidade MySQL, MySQL tem crescido nesses últimos tempos? Olha, Gilson, sim, a gente tem colocado bastante esforço aqui, né? Não só eu, mas o Marcelo, e a gente tem tentado fazer bastante coisa aí. Nós estamos pelo terceiro ano consecutivo, né, fazendo um evento de MySQL em São Paulo, né? Começou como um meetup, esse ano virou uma conferência, tá? Em que a gente consegue reunir conseguimos trazer de maneira gratuita, né? A Oracle, ela é um patrocinador, ela entra não só, ela entrou com a Venue, né? Ela provisionou para nós toda a estrutura, mas também entrou com patrocínio de verba, assim como outros, né? Para realizar o evento no Brasil de maneira gratuita. Então, a Percona pagou, patrocinou para trazer os patrocinadores, para trazer os palestrantes e também patrocinou o evento. Então, esse vai ser o terceiro ano consecutivo em que coffee break, tudo, né, é gratuito de uma forma de trazer isso para a comunidade, né? E não só isso, né? Posts, né? A gente vem tentando manter com blogs e tudo mais. Então, o cargo de diretor, eu falo, ele veio como uma consequência, né, de tudo que eu e a comunidade a gente vem tentando trazer aí, que culminou com, graças a Deus, com esses 30 anos de MySQL e a gente podendo trazer uma conferência de fato de MySQL para cá. Show de bola, muito bom, muito bom. E, cara, sua trajetória é muito legal, muito interessante, muitos desafios aí pelo caminho, né, que você contou aqui com a gente, muitas conquistas aí muito boas, muito boas. Você já pode falar que você já escreveu um livro, já plantou uma árvore? Sim, já plantei, cara. Plantei ali no meu quintal aqui, Oh, plantadinho. Meu arbustinho tá crescendo. é isso aí, muito bom. E, cara, parabéns por toda essa sua conquista, pela sua trajetória, tá bom, Vini? Obrigado, Gilson. E Agradeço. desejo aí bastante sucesso na tua carreira, né, Muito obrigado. daqui para frente, né, com mais conquistas, mais sucessos, mais conferências, que elas cresçam bastante. Obrigado. Agradeço muito. Isso, e obrigado por ter vindo participar do Golden Talk, de ter dedicado um pouquinho do seu tempo para a gente vir aqui bater esse papo, foi muito bom. Agradeço, Gilson. Se eu pudesse dar uma última palavra, né? Claro. Queria estender, como eu falei, esse ano nós estamos organizando a conferência de MySQL, né? Vai ser no dia 4 de outubro. Vai ser uma conferência bem maior do que nós estávamos fazendo, né? Que eram meetups. E já temos patrocinadores como a Ready7, ProxySQL, a Oracle, a Percona. Então tá vindo, e desculpa também, né? A FIAP, onde nós vamos realizar, e também uma empresa brasileira, Performance DB, tá? Eles estão patrocinando aí o CEO, o Diego Elas, está vindo patrocinar e palestrar. Então, sim, a ideia é criar um ambiente, vamos ter várias palestras ao longo do dia, com cases de sucesso que estão ocorrendo dentro do Brasil, estão vindo palestrantes de fora também. Então, vai ser dia 4 de outubro, tá? Vai ser um sábado, o dia todo. Convido a todos aí, né, se vocês puderem patrocinar, depois se o Gilson puder compartilhar o link, vou ficar muito feliz se todo mundo puder vir. Existe uma pequena taxa, tá, que a gente está cobrando dessa vez, mas, como falo, a palestra, a ideia é que ela seja aberta a todas. Então, assim, se você tiver muito interesse, não tem condições, mas você quer expandir seu networking, me procura a gente vai ter ingressos, né, gratuitos aí para distribuir. A ideia é que você não seja impedido por questões financeiras, tá? Vai ser um evento bem bacana na FIAP aí, com bastante gente, muito fera da comunidade. Mesmo que você não seja da área, tem interesse, não vai ter nenhum painel de oportunidade de empregos, mas você quer expandir seu network, assim, você vai ser mais do que bem-vindo, tá? É a sua chance aí de ouvir um pouco mais do conhecimento da área, do pessoal de quem sabe aí mesmo, testar seu inglês com o pessoal que está vindo de fora. Então, sim, espero que vocês tenham interesse e vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Dia 4 de outubro aí.
Boa, boa, muito bom. Então, galera, 4 de outubro na FIAP, com presença aí internacional para vocês gastarem o inglês, né, Cripa? Isso aí. Isso aí. Beleza, eu vou Perfeito. deixar aqui mais detalhes na descrição do vídeo, tá? Então, o Vini vai passar aqui pra gente, vai estar lá como é que faz a inscrição, tudo mais. Então, corre aí, ó, que tá perto, hein? Em Tá outubro já tá aí. pertíssimo. Então, se você não se inscreveu, Pertíssimo. já corre aí para se inscrever. Perfeito. Gente, agradeço de coração essa oportunidade. Muito obrigado, Gilson. E espero aí, de repente, aparecer mais vezes. Um abraço para todo Beleza, eu mundo. que agradeço mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui participar desse Golden Talks. E, galera, eu vou finalizar aqui como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.